Agora nós veremos o capítulo 2 sobre os componentes químicos da célula, água, sais e proteínas. Neste primeiro gráfico, nós vemos que a composição do corpo dos seres humanos apresentam, em média, por volta de 75% de água a 85%. As proteínas apresentam de 10% a 15%. Os lipídios, que são as gorduras, apresentam de 2 a 3%. Os glicídios, que são os carboidratos, e os açúcares, apresentam a proporção de 1%. Os ácidos nucleicos, que é o material genético dos seres vivos, DNA e RNA, apresentam a proporção de 1%. E os sais minerais e outras substâncias também apresentam 1%. No gráfico B, é como se fosse o peso seco dos corpos dos seres humanos, ou seja, sem a água. 72% é formado por proteínas, 14,5% são os lipídios e glicídios, ácidos nucleicos e sais minerais, cada um apresentam 4,5% dessas substâncias, separadamente. Neste próximo figura, nós vemos os compostos orgânicos que formam os seres vivos. Neste momento, não precisa ficar decorando as fórmulas, apenas ir se familiarizando com os nomes dos compostos químicos. Quando vocês estudarem no terceiro ano a química orgânica, aí sim vocês precisarão saber a fórmula estrutural desses componentes. Quais são esses componentes? São os álcools, os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, as aminas, os fosfatos orgânicos e os tióis. A molécula que estamos vendo é a molécula da água, a famosa H2O. Resumidamente, podemos enumerar as seguintes funções desempenhadas pela água nos seres vivos em geral. A água funciona como solvente de líquidos corpóreos. Substâncias como carboidratos, proteínas, sais minerais têm que estar dissolvidos para que ocorram as reações biológicas. A água também serve como meio de transporte de íons e moléculas entre compartimentos dentro de uma célula ou então pela circulação sanguínea, por exemplo. A água também tem como função a regulação térmica. Como que isso funciona? A água tem um calor específico com valor 1. O que isso quer dizer? Que ela demora para perder calor e demora também para ganhar. E isso faz com que tanto célula quanto os corpos dos organismos tenham uma estabilidade corporal, né? Isso é um dos fatores que tem essa função. A água também tem ação lubrificante. Como que isso ocorre? Por exemplo, nas articulações entre os ossos. Tem lá a cartilagem e essa cartilagem precisa estar com bastante água para que não ocorra um atrito entre as articulações, né? E possa causar dor, por exemplo. A água também tem como função a atuação nas reações de hidrólise, por exemplo, quando vai ocorrer a digestão de proteínas, carboidratos ou lipídios lá no nosso sistema digestório, a água também participa nessa reação. A água também serve como matéria-prima para a realização da fotossíntese. A água absorvida pelas raízes vai parar lá nas folhas e essa água vai participar da reação da fotossíntese. A taxa de água nos seres vivos varia conforme a atividade metabólica, a idade do organismo e de espécie para espécie.
Em relação à atividade metabólica do tecido ou órgão, por exemplo, no cérebro, tem uma proporção de 78% de água e no tecido 40%. Por que isso ocorre? Ocorre porque no cérebro tem uma atividade metabólica maior. O cérebro está sempre funcionando, inclusive quando nós estamos dormindo. E o tecido ósseo tem um metabolismo menor. É um tecido vivo, mas o metabolismo é menor. E a taxa de água nesses tecidos é de cerca de 40%. Em relação à idade do organismo, o feto vai ter 94% de água, né? O recém-nascido 70% e o adulto 65%. Ou seja, quanto mais jovem, maior a proporção de água e quanto mais velho, menor a proporção de água. De espécie para espécie. Nos mamíferos, cerca de 65% em média, nas minhocas 80% e nas águas-vivas 98%. A água ela é considerada uma substância polar, ou seja, tem uma parte da molécula que é positiva e a outra que é negativa. E isso faz com que tenha interações entre as moléculas da água e aí tem, ocorre, por exemplo, a tensão superficial e coesão entre as moléculas. Agora vamos falar sobre os sais minerais. Aparecem de três maneiras no nosso organismo: dissolvidos na forma de íons, como o cloreto de sódio no nosso sangue. O cloreto de sódio nada mais é do que o sal de cozinha. Na forma de cristais, como o cálcio formando o esqueleto, combinados com moléculas orgânicas. O ferro, por exemplo, faz parte da composição da molécula de hemoglobina. Essa molécula está presente nos glóbulos vermelhos, que carregam o oxigênio. Outro elemento químico é o magnésio, que ajuda na composição da clorofila. Clorofila que faz parte do processo de fotossíntese. Os sais de cálcio, eles formam tecido ósseo e os dentes, e também participam na coagulação do sangue e contração dos músculos. Os sais de ferro, como já foi mencionado, participam da composição da hemoglobina, e os sais de fósforo, os fosfatos, participam da constituição do esqueleto dos ácidos nucleicos, que é o material genético, DNA e RNA, e do ATP, que é uma molécula que carrega energia. Os sais de iodo, eles fazem parte da constituição dos hormônios da tireoide, o T3 e o T4. A tireoide é uma glândula que fica localizada na base do pescoço. Os sais de potássio, sódio e cloro, eles participam da regulação osmótica, ou seja, quanto mais quantidade desses elementos químicos em um determinado compartimento da célula, mais eles vão puxar a água, né? E o potássio e o sódio atuam no mecanismo de condução dos impulsos nervosos. Os sais de flúor, eles participam no processo de mineralização dos dentes e inibição do crescimento bacteriano, evitando cáries e placa dentária. O flúor, por exemplo, ele é adicionado à água e também na pasta de dente. Agora vamos falar sobre as proteínas. São compostos orgânicos mais abundantes da matéria viva, são macromoléculas complexas de alto peso molecular e constituídas de unidades menores denominadas aminoácidos. Quais são os alimentos ricos em proteínas? São as carnes em geral, leite e derivados, ovos, grãos de soja, feijão, ervilha, lentilha e etc. Os aminoácidos são substâncias orgânicas que contêm um grupo amina e um radical ácido. Na figura nós vemos o grupo carboxila e o grupo amino, e no meio o carbono, que formam todas as substâncias orgânicas. E o R é a cadeia lateral, que é variável conforme cada tipo de aminoácido.
Os aminoácidos eles são classificados entre aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. Os aminoácidos naturais são produzidos pelo próprio organismo do animal. Já os aminoácidos essenciais precisam ser adquiridos por meio dos alimentos. Então, nós temos aqui a tabela dos aminoácidos naturais e dos aminoácidos essenciais. Não precisa ficar decorando quais são os aminoácidos naturais e quais os essenciais. Ao todo são 20, né? E cada animal vão ter uma lista de aminoácidos essenciais que deverão ser adquiridos na alimentação. Eu vou listar quais são os aminoácidos naturais e os essenciais para a espécie humana. Mas vocês não precisam ficar decorando essa lista. Mas vocês devem saber identificar, quando ver cada uma dessas palavras, que substância se trata, do que se está falando, né? Quais são os essenciais? Que a lista é menor. Valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, metionina, lisina, treonina e triptofano. E quais são os naturais? Alanina, ácido aspartico, ácido glutâmico, arginina, asparagina, cisteína, glutamina, histidina, glicina, prolina, serina e tirosina. As plantas são capazes de produzir todos os aminoácidos de que necessitam para a construção de suas proteínas. Neste quadro, nós temos os 20 aminoácidos classificados principalmente entre os hidrofílicos, né, e os hidrofóbicos. Também não precisa ficar decorando. É só para saber que tem aminoácidos que têm afinidade à água e outros que não. Por exemplo, numa membrana plasmática, que é constituída principalmente por lipídios, os aminoácidos hidrofóbicos eles vão ficar dentro dessa camada de lipídios. Já os aminoácidos que são hidrofílicos, ou seja, aqueles que têm afinidade à água, eles estarão fora dessa membrana. As proteínas são polímeros de aminoácidos. E como é que ocorre a ligação entre esses aminoácidos? Ocorre através da ligação peptídica. Como é que é isto? O grupo amino de um aminoácido vai se ligar a um grupo carboxila de outro aminoácido. Os grupos amino e carboxila de dois aminoácidos reagem para formar uma ligação peptídica. Como consequência, também ocorre a formação de uma molécula de água, que é perdida através da condensação, para cada ligação que se forma. A repetição dessa reação liga muitos aminoácidos em um peptídeo, que nada mais é do que uma proteína, né? E entre as cadeias laterais podem formar ligações de sulfeto, como por exemplo entre os aminoácidos de cisteína em uma cadeia polipeptídica. A estrutura das proteínas. Elas são classificadas como primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária considera-se apenas a sequência de aminoácidos de forma linear, como vemos na figura. A troca de um único aminoácido por outro diferente é capaz de alterar tão significativamente a molécula proteica que ela pode perder suas propriedades biológicas. Por exemplo, na anemia falciforme, em que os glóbulos vermelhos apresentam forma de foice. O que ocorre? O ácido glutâmico é trocado pela valina, então a hemoglobina perde a capacidade de transportar o O2. Na estrutura secundária, o filamento não se apresenta esticado, ele é dobrado, de maneira a conferir à molécula uma forma helicoidal. Por exemplo, o colágeno é fibrina. Na primeira figura, vemos a organização da molécula em forma espiral, formando uma alfa-hélice, e na segunda figura vemos a proteína
organizada em folhas beta-pregueadas. Esse tipo de estrutura de folhas beta-pregueadas podem ser encontrados na queratina, que forma o cabelo. Quanto mais folhas beta-pregueadas, mais o cabelo vai ser enrolado. Em relação à estrutura terciária, o filamento helicoidal dobra-se sobre si mesmo, de tal maneira que a molécula fica com uma forma arredondada, como vemos representado na figura. A estrutura quaternária ela é formada por proteínas funcionais com 2 ou mais cadeias polipeptídicas, chamadas subunidades. Por exemplo, a molécula de hemoglobina ela é formada por 4 subunidades. Subunidade 1, 2, 3 e 4. Alterando-se a sequência de aminoácidos de uma determinada proteína, a forma se altera e seu papel biológico também. Neste slide veremos 3 representações da proteína lisozima. Esta substância é encontrada na saliva e é uma substância bactericida, ou seja, que mata bactéria. No primeiro modelo, que é o modelo de preenchimento espacial, cada átomo desta substância ela é representada por uma esfera. No segundo modelo, é o modelo de vareta, mostrando as alfa-hélices e as folhas beta-pregueadas. E também temos o modelo de fita, também que mostra as alfa-hélices e as folhas beta-pregueadas. A estrutura quaternária de uma proteína. Temos representado a hemoglobina com as suas 4 subunidades, 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta. E em vermelho nós temos o grupo M. Grupo M este que é formado, é constituído também pela molécula de ferro, responsável pelo transporte da molécula de oxigênio. A hemoglobina consiste então em 4 subunidades dobradas que se reúnem na forma quaternária. Cada subunidade tem uma cor diferente. Os grupos M contêm ferro e são os sítios transportadores de oxigênio. As proteínas elas podem sofrer desnaturação. O que é isso? Quando submetidas a temperaturas elevadas, as moléculas deformam-se, perdendo a função biológica. A desnaturação, então, rompe a estrutura secundária e terciária de uma proteína e destrói as funções biológicas da proteína, como vemos na figura. A renaturação, a remontagem de uma proteína funcional é às vezes possível, mas normalmente a desnaturação é irreversível. O papel biológico das proteínas. As proteínas podem ser agrupadas em 5 grandes categorias, de acordo com a sua função estrutural, hormonal, nutritiva, enzimática e de defesa. Função estrutural. Participam da estrutura das células ou dos tecidos que ocorrem. Por exemplo, o colágeno, proteína de alta resistência encontrada na pele, nas cartilagens, nos ossos e tendões. Na figura, vemos representada uma fibra de colágeno em um tecido conjuntivo. Também temos como exemplo a miosina e a actina, proteínas abundantes nos músculos, onde participam do mecanismo da contração muscular. Também constituem o esqueleto das células. Na figura, vemos um sarcômero. Então, aqui no meio, fibras de miosina e mais finas nas extremidades, as fibras de actina. Então, conforme o encurtamento do sarcômero, também chamado de miômero, ocorre a contração muscular. Outro exemplo é a queratina, proteína impermeabilizante encontrada na pele, cabelo e unhas. Evita a dessecação, o que contribui para a adaptação do animal à vida terrestre. Na figura vemos aqui uma camada de
de queratina, né? E que evita a perda excessiva de água. A albumina, proteína abundante do plasma sanguíneo, porção líquida do sangue, relacionada com a regulação osmótica e com a viscosidade do plasma. Outra proteína é o fibrinogênio, proteína do sangue relacionada com o mecanismo de coagulação sanguínea. Na figura aqui vemos uma rede de fibras do fibrinogênio, né, que quando ocorre um machucado na pele ou rompimento de capilares do sangue, forma-se uma rede e essa rede segura as células vermelhas do sangue. Função hormonal. O que são os hormônios? Hormônios são mensageiros químicos que são liberados no sangue e que vão agir na atividade de um determinado órgão, inibindo a atividade desse órgão ou estimulando. Por exemplo, a insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas, né? E quando tem uma alta taxa de glicose no nosso sangue, a insulina é liberada e a glicose ela é estimulada a entrar nas células, né? Principalmente do fígado e dos músculos. Quando essa taxa está baixa, ao invés da insulina ser liberada pelo pâncreas, é o glucagon, o hormônio, né? Também uma proteína. E esse hormônio faz com que as moléculas de glicose que estão no fígado e nos músculos saiam desses órgãos e vão para o sangue, regulando a taxa de glicose no sangue. Função nutritiva. As proteínas são fontes de aminoácidos, podem ser usados como fonte de energia, só que a última opção do organismo é usar as proteínas como fonte de energia. A primeira são os carboidratos, a segunda são os lipídios e depois as proteínas. Também as proteínas formam o vitelo, que nutre o embrião contido nos ovos. Aqui na figura, representada em amarelo mostarda, nós temos o saco vitelínico, que nutre o embrião enquanto ele está se desenvolvendo. As proteínas também têm função enzimática. As enzimas atuam na regulação de reações biológicas, são catalisadores biológicos. Por exemplo, as lipases. As lipases são enzimas que digerem lipídios, dividindo os lipídios em ácidos graxos e gliceróis. Isso no tubo digestório da gente, no intestino delgado. As proteases digerem proteínas. Proteínas, como vocês já sabem, são formadas por aminoácidos, né? Então, proteases digerem proteínas, liberando aminoácidos. E a sacarase digere sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, em glicose e frutose. Na representação aqui, nós vemos uma enzima e qual vai ser o substrato que ele vai utilizar. E essa enzima faz a quebra dessa molécula. E a última função das proteínas é a função de defesa. E quem faz a defesa do nosso organismo são os anticorpos, representados aqui na figura. Os anticorpos vão se ligar aos antígenos, né, que é o corpo estranho ao nosso organismo. E o que o anticorpo vai fazer? Ele vai neutralizar o efeito desses invasores. Teremos um capítulo especial tanto para as enzimas quanto para o sistema imunológico, que inclui os anticorpos.